Olá, bem-vindo ao Fixomos. Eu sou a Vlange e você que está pensando em colocar um prólogo no seu livro, senta aí que a gente vai ter uma conversinha. O prólogo é aquela parte inicial que existe em alguns livros, que é escrita pelo próprio autor do livro e, entre aspas, faz parte da história. Depois vocês vão entender essas aspas, mas enfim. É importante estabelecer o que é um prólogo porque a gente não pode confundir com um prefácio. O prefácio ele também é um texto que vem na parte inicial de um livro, antes da história propriamente dita, mas não faz parte da história. Ele fala sobre a história e pode ser escrito tanto pelo autor da história quanto por outra pessoa. Isso na teoria, né? Porque na prática essas duas coisas acabam se confundindo, então existem livros em que o prólogo se chama prefácio, mas continua sendo um prólogo. Eu já vi isso acontecer em alguns livros, eu nunca vi acontecer em um livro brasileiro, só em livros estrangeiros, traduzidos do inglês. Então eu não sei se isso tá totalmente errado, porque vai ver prólogo e prefácio não são a mesma coisa em português e em inglês. Mas isso não importa, é importante a gente diferenciar nesse vídeo aqui. E nesse vídeo eu tô falando de prólogo. Na maioria das vezes os prólogos podem e devem ser eliminados. Mas calma que eu ainda vou falar os porquês e as exceções. Tem basicamente 3 motivos pelos quais um autor pode colocar um prólogo em um livro, ou seja, 3 funções que o prólogo pode ter ou 3 tipos de prólogo. Você pode ter um prólogo que conta informações sobre o universo da história ou sobre o passado de algum personagem, informações que o leitor vai precisar mais tarde para entender a história ou informações complementares sobre a história. Narra alguma cena ou algum conflito que aconteceu no passado narrativo e mais tarde vai ser evocado na história, ou seja, algum personagem vai falar disso ou alguém vai descobrir isso ao longo do livro. A terceira situação é quando o autor termina de escrever o livro, aí vai lá, pega algum trecho, algum parágrafo, alguma parte impactante da história, geralmente um trecho do clímax, aí vai lá, copia e coloca lá como um prólogo da história. Essas não são as 3 únicas situações em que alguém pode usar um prólogo, claro que existem exceções, mas esses são os que eu mais vejo, tanto em livros que eu leio, quanto em dúvidas que vocês me mandam, ou então em livros que eu leio nas internets da vida. Então vamos falar sobre cada um desses casos. O primeiro é contar informações sobre a história e você precisa ter em mente assim, que informações são essas que você quer passar? Elas são realmente importantes ou são complementares? O leitor realmente vai precisar ler isso? O William Faulkner, que é um autor clássico, Nobel de Literatura, ele tem uma frase que eu gosto muito. Ele disse o seguinte: na escrita, você tem que matar os seus queridinhos. Tudo no seu livro que não seja imprescindível, você corta, você mata. Por mais que você goste disso. A escrita é um momento que você tem que pensar no seu leitor e não só em você. Se as informações que você estiver passando no seu prólogo não forem de extrema importância, ou seja, se elas forem dispensáveis, por que o seu leitor vai querer ler isso? E o mais importante, por que ele vai querer ler isso antes mesmo de ler o livro, antes mesmo de ter uma história pela qual se interessar ou de ter personagens com os quais se importar? Quando eu compro um livro, eu quero ler o livro, eu não quero ter que passar por um prólogo que depois vai se mostrar irrelevante. Mas o meu prólogo traz informações realmente importantes que se o leitor não ler, ele não vai entender nada. Esse então não seria o caso de você ir dissolvendo essas informações ao longo do início do livro? Talvez seja mais interessante para o leitor ter contato com essas informações importantes durante a história, sabe? No meio, entrelaçadas lá na história, no início, porque aí ele já vai pegar logo de cara as regras do mundo da sua história. E não é melhor ele ter essas informações enquanto a história tá lá se desenrolando do que antes da história começar? É uma coisa a se pensar, não é? Mas existem exceções? Claro que existem exceções, sempre existem exceções. O primeiro livro do Senhor dos Anéis, que pra quem não sabe, o primeiro livro foi o Hobbit, não foi a Sociedade do Anel, apesar do primeiro filme ter sido a Sociedade do Anel. Enfim, o primeiro livro foi o Hobbit. E nesse primeiro livro tem um prólogozinho falando sobre a língua em que o livro supostamente foi escrito, né? Porque já começa a ficção a partir do prólogo, falando que o livro foi escrito numa língua antiga e tal, que na verdade é tudo mentira, né? O Tolkien que inventou essa língua. Mas aí nesse prólogo ele fala sobre essa língua, que o livro teria sido traduzido para o inglês e conservado alguns traços dessa língua. E esse prólogo explica algumas poucas coisas sobre essa suposta língua e a tradução, a suposta tradução do livro para o inglês. E esse tipo de informação é importante, é bem importante, porque senão o leitor vai ler orc e vai achar que está se tratando de uma baleia, quando na verdade é um ser inventado lá
e um nome inventado para esse ser. Então essa é uma informação importante, é uma informação que não tem como ela não tá no prólogo, porque como é que no meio da história o narrador vai falar que, tipo assim, aparece um orc pela primeira vez, aí abre um parênteses e ele explica tudo sobre orc e sobre a língua antiga e sobre a tradução. Não dá pra explicar essas coisas durante a história, então é uma coisa que precisa estar num prólogo. Esse, então, é um caso em que o prólogo é super bem-vindo. E aí vem O Senhor dos Anéis, que foi publicado depois do Hobbit, né? E aí ele também tem um prólogo explicando um pouco sobre os Hobbits e um pouco também recapitulando a história do livro O Hobbit, falando sobre o Gandalf e outros personagens. Mas aí é uma situação em que o leitor já leu um livro desse universo da Terra-média, já conhece esses personagens, então provavelmente ele vai querer ler um pouquinho mais sobre esses personagens e também é um jeito de recapitular o que aconteceu no Hobbit, que teve um gap aí de alguns anos entre a publicação do Hobbit e da Sociedade do Anel. E já que a gente tá falando do Tolkien, vamos falar do Martin, porque, Martin também gosta de fazer prólogos em As Crônicas de Gelo e Fogo, mas aqui é um caso em que a gente tem uma história gigantesca, um universo gigantesco, com vários plots principais, ou seja, vários enredos com vários personagens principais, ao invés de ter um protagonista. Se existe um protagonista em As Crônicas de Gelo e Fogo, esse protagonista é o Westeros, é o Trono de Ferro, é o universo da história, porque tudo gira em torno disso. E cada plot vai mostrando mais um pouco da história, das configurações desse universo. E os prólogos das Crônicas de Gelo e Fogo seguem esse mesmo caminho, mostrando informações sobre o universo da história, sobre certos tipos de personagens, ou sobre alguns grupos, sobre os White Walkers, sobre os Troca-Peles. Então você tem aqui um gênero, um estilo de livro em que esse tipo de prólogo, ou então em que ter um prólogo é uma coisa super bem-vinda também. E o segundo tipo de prólogo que eu falei é aquele que narra algum tipo de acontecimento passado que mais tarde, ao longo da história, vai ser evocado. Esse prólogo tem um primeiro inconveniente, que é que ele só vai fazer sentido no momento em que for evocado na história. O que significa que durante boa parte do livro o leitor vai ficar sem entender aquilo e vai criar expectativas. Tipo, nossa, se o autor colocou isso aqui no prólogo é porque em algum momento isso aqui vai ser essencial, vai ser a chave para solucionar algum enigma. E muitas vezes aquilo não é importante. E às vezes você mesmo tá criando um livro e quer colocar alguma coisa no prólogo que não é importante e você nem imagina que o leitor vai ficar com uma expectativa de que aquilo seja importante. Às vezes, por exemplo, o autor coloca uma situação no prólogo que é só para exemplificar alguma coisa que acontecia constantemente no passado narrativo, que é o caso, por exemplo, de Fallen, da Lauren Kate. E eu também fiz isso no meu primeiro livro. Eu vou deixar aqui no card o último vídeo do canal em que eu falo um pouquinho sobre eu estar reciclando esse livro, enfim. Mas eu tenho aqui, é uma das primeiras versões do meu primeiro livro, e ele começa com um prólogo, que esse prólogo eu reconheço que foi uma escolha bem ruim a se fazer, porque esse tipo de coisa acaba sendo frustrante pro leitor, principalmente quando o prólogo mostra personagens que nem aparecem na história de fato. Por exemplo, no que eu falei no Fallen, uma das coisas que eu não gostei, teve várias coisas que eu não gostei nesse livro, diga-se de passagem, mas uma das coisas que eu não gostei foi o prólogo. E eu achei totalmente dispensável, sabe? No caso do meu livro, o prólogo mostra basicamente uma mulher que tem um marido, tem um relacionamento abusivo, e aí ela tem um filho, criança, e eu foquei nesse filho criança, no prólogo, indicando que essa criança seria um personagem importante no livro. Ao longo do livro aparece um personagem que tem as características daquela criança, poderia ser aquela criança, e depois aparece outro que também poderia, e aí isso era pra confundir o leitor e tal. E no final o leitor descobre quem era aquela criança, e eu achei que isso ia ser super legal. Mas, porém, tem vários problemas que hoje eu vejo nesse prólogo. O primeiro é que o pai e a mãe dessa criança não têm a menor importância na história. A única importância deles é servir como pano de fundo, como background pro filho, pra criança, Então eles em si são personagens totalmente dispensáveis. É tipo, vamos supor que em A Culpa é das Estrelas, que você tem um personagem que tem uma perna mecânica porque ele teve câncer e foi amputado, você não vai colocar um prólogo mostrando a amputação desse personagem que não é nem o protagonista da história. Isso tudo é só background, é só contexto, são só antecedentes. E o segundo problema que eu vejo nesse prólogo que eu fiz é que o prólogo trata de um tema que não é o mesmo tema que eu trato na história, que é essa coisa do relacionamento abusivo. O meu livro em si
Não tinha nada a ver com isso. E além disso, o prólogo, ele sugeria que o gênero do livro fosse um drama familiar, alguma coisa nesse sentido. Só que o livro era um policial. Lembra do meu vídeo que eu vou deixar aqui no card sobre primeiros parágrafos, em que eu falo que o primeiro parágrafo é aquela parte em que você tem que mostrar para o leitor o tom da história, o gênero da história, você tem que mostrar o que a história vai ser, porque é o primeiro contato do leitor com o livro. No caso do meu prólogo, que aí quando existe um prólogo, o prólogo, obviamente, é o primeiro contato do leitor com o livro. No meu prólogo, eu mostrava uma coisa totalmente diferente do que seria a história. Ou seja, eu estava criando no leitor uma primeira impressão diferente das outras impressões que ele ia ter. É como prometer uma coisa e cumprir outra totalmente diferente. Conclusão, esse era um prólogo ruim, provavelmente deixaria o leitor frustrado e era totalmente aniquilável. Então esse é o tipo de coisa que, por mais que a gente goste, a gente mata. Matar os seus queridinhos é um favor que você está fazendo para os seus leitores, por mais que isso doa em você num primeiro momento. O terceiro tipo de prólogo, né, que é quando o prólogo é um trecho de uma parte impactante do livro. Esse tipo é o que não deixa nenhuma dúvida quanto ao fato dele ser dispensável, certo? Mas mesmo assim, alguns autores colocam para criar aquela sensação tipo, nossa, esse prólogo aqui é muito legal, eu quero chegar logo nessa parte, então eu vou ler esse livro para chegar nessa parte. Geralmente isso se faz quando o início do livro é muito fraco ou muito demorado, que é, por exemplo, o caso de Crepúsculo, da Stephenie Meyer. O início de Crepúsculo não tem nada demais, a Bella indo no avião, indo pra escola nova, e ainda não tem toda aquela tensão do vampiro, do amor, morte, essas coisas. E aí, antes desse início fraco, a autora vai lá e coloca um prólogo em que essa protagonista do livro, a Bella, diz que nunca pensou que ia morrer daquele jeito, tipo, nunca pensei que ia morrer desse jeito, sem dizer o jeito, mas aí o caçador olhou pra mim, mas até que é nobre morrer no lugar de alguém que eu amo. Então você fica tipo, caraca, esse livro aqui vai ficar muito bom, ela vai enfrentar a morte, eu quero saber o que vai acontecer, então eu vou ler o livro pra chegar nessa parte. Ou seja, isso cria uma sensação forte no leitor, porque a premissa desse livro é um amor perigoso, um vampiro que é uma criatura animalesca e mortal, e aí num livro com essa premissa, que o leitor já vai saber antes de comprar, né, provavelmente, eu espero que vocês saibam pelo menos do que se trata um livro antes de vocês comprarem. Num livro com essa premissa, o que o leitor quer é esse tipo de coisa, esse tipo de conflito. É a personagem enfrentando a morte, enfrentando um caçador, né, como ela fala, uma coisa relacionada a coisas animalescas, um perigo, morrer por amor. Isso é uma coisa que a autora não consegue dar no início do livro, mas ela vai lá e dá no prólogo. Então esse é um prólogo super válido, né? Vamos concordar? Apesar de eu achar que um início potente vale mais do que um prólogo potente, mas se você não conseguir de jeito nenhum fazer um início forte pro seu livro, essa é uma saída inteligente. Lembrando que se você quiser dica para criar o início do seu livro, tá aqui no card já, eu já coloquei, então não vai subir aquela... Enfim, meu vídeo sobre primeiros parágrafos eu falo um pouco sobre como fazer um bom início de livro. Então esses foram os 3 tipos de prólogo que eu queria comentar e eu acho que dá pra gente tirar algumas conclusões desse vídeo. Primeiro, não faça um prólogo se ele for inútil. Só faça um prólogo se ele for realmente importante. Se você for fazer um prólogo, coloque personagens relevantes na história, personagens que de preferência apareçam mais tarde na história e de preferência coloque seu protagonista no prólogo, se você puder, né? Se certifique de que o prólogo tá passando o mesmo tom da história, pra não criar aquela sensação de prometer uma coisa e cumprir outra. E prefira um prólogo curto, o mais curto possível. E se você gostou do vídeo, dá um like, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito, ativa o sininho que fica aqui embaixo do botão de se inscrever pra você receber as notificações dos vídeos. E aqui embaixo, se você quiser ler histórias escritas por mim, tem o link do meu Wattpad e também tem os links das minhas redes sociais pra você me seguir lá no Twitter, no Instagram e curtir a página do Somos no Facebook. E é isso, gente. Até a próxima!